vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse mini cachepô, tá? Com a técnica de haste para formar esse ângulo de 45 graus. É muito utilizado, né, para a confecção de cestos e cachepôs. Então eu vou mostrar esta receita. Mas antes eu quero mostrar algumas experiências que fiz essa semana. Muitos alunos me perguntam sobre quais fios utilizar em algumas receitas. E esses cachepôs eu acho muito multifuncionais, pois além de utilizar, né, na sua aplicação que a gente faz, eles vestem, ó, eu tô usando aquele mini vasinho que a gente compra suculentas, bem comum. Coloquei um plástico quando a gente for regar, né, que alguns vêm com furinho para ele não molhar a nossa peça, para não estragar o fio. Pois além dessa devida aplicação, também pode ser usado para organizar a sua mesa, para colocar agulhas, canetas. Pode ser feito uma tampinha para organizar a bancada do seu banheiro, para colocar biju, algodão, enfim. Eu uso muito ele aqui em cima da minha bancada. Ó. A gente utiliza para separar cada item. Então eu fiz até uma colinha aqui, que eu vou falar sobre cada fio e o que eu achei. São as minhas impressões, tá? Sobre cada material. Lembrando que foram experiências. Nem todos esses materiais são vendidos para essa finalidade de crochetar, tá, gente? Então, assim, mas me surpreendi até com o resultado de alguns. Vou mostrar aqui o sutashi. Olha que bonito que ele ficou. É esse fio. Eu deixei até aqui a composição, ele é 54% viscose e 46% algodão. Dei um rolinho com 50 metros. É bem antigo, eu tenho isso aqui guardado há muito tempo. Desde a época que eu já dava aula de patchwork, tá? A gente usa muito para confecção de roupinha, de boneca, a costureira usa muito. Mas resolvi utilizar ele para crochetar. Tô usando sempre a mesma receita de base, essa que eu vou ensinar para vocês no final do vídeo, com algumas alterações, tá? Se o fio é muito fininho, eu trabalho com 3 círculos aqui, mas eu quero mostrar o efeito e a estrutura que ele ficou. Ele ficou muito simpático, eu gostei muito do toque dele. Ele é um fio gostoso de trabalhar, tá? Ele desliza, ele é macio para trabalhar. São dicas que eu tô trazendo, gente. Então, assim, tem muitos produtos no mercado específicos, né, para fazer crochê, tricô. Então, assim, mas eu resolvi usar o que eu tinha essa semana para mostrar que tudo é possível ser feito no crochê, com qualquer fio a gente consegue trabalhar. Então, esse aqui é o sutashi, eu fiz com agulha 3,5, tá? Ele ficou esse efeito. Deixa eu mostrar um outro aqui. A fita 00, olha que lindeza de trabalho. Ficou um trabalho super leve, ele fica super estruturado, ele é muito gostoso de crochetar. Eu tinha dessa marca aqui, tá? Não tô fazendo propaganda de ninguém, mas eu tinha essa fita aqui, ela tem um brilho dos dois lados, então ele deu um efeito muito bonito na peça. Além da estrutura dele, olha, ele fica bem estruturadinho, tá? Além do cachepô, eu me empolguei e fiz uma nécessaire. Trabalhei com 2 cores. Só falta colocar agora o zíper. Mas olha que peça bonita. Ela ficou super elegante até para uma clutch de noite, para a gente utilizar num casamento, numa festa mais elegante. Ela ficou muito bonita, tá? Essa daqui também eu já usei algumas vezes. Eu já usava esses outros materiais para confecção de algumas peças que eu gosto muito de biju. Então eu gosto de criar braceletes, pingentes. E eu já utilizava as fitas, tá? Então esse aqui também foi feito com a fita 00. Aqui eu tenho a fita de cetim 1 ou a fita bebê, né? Que muita gente conhece por fita bebê. Essa aqui já é uma outra marca e ela vem com 100 metros no rolo, só que ela tem brilho só de um lado, o outro lado ela é mais fosca, mas também me surpreendeu. Ela fica bem estruturada, é bem gostosa de trabalhar, tá?
Por ser fita, às vezes ela meio que tranca. Eu tenho o hábito de enrolar no dedo aqui para dar atenção. Então, para mim, ela dava uma trancada na hora de crochetar, mas nada assim impossível de se trabalhar. E também ficou muito bonita, bem estruturada. Elas todas servem esse modelinho aqui. Inclusive, deixa eu medir aqui para vocês. Ele tem 6 por 6, tá? As medidas desse cachepozinho. Esse aqui, então, foi a fita de cetim, a comum. Nela, eu também fiz o mesmo modelinho daquela necessaire. Veja que aqui tá o acabamento, ó. É a fita número 1, a fita bebê. Utilizei a mesma receita, também ficou bem estruturada, olha, ela fica bem firme. Não sei a questão de custo também para você fazer para bolsa, essas coisas, mas assim, eu achei o resultado final muito bonito para a gente trabalhar. Trabalha em peças menores, que daí o custo fica mais baixo, mas dá para a gente brincar com esses materiais aqui também, tá? O próximo é o barbante número 6, que é o comum que todo mundo tem em casa. Também ficou bem estruturado. Aqui, como ele era um pouco mais fino, eu trabalhei com 3 carreiras, tá? Na receita que eu vou passar para vocês, são só 2, porque a gente vai trabalhar com a amigurumi maxi, um pouquinho mais grosso. Eu tinha aqui esse barbante, inclusive escolar, é o número 6, e trabalhei com a agulha 3,5 também. Ó, do rolinho ele sobrou um pouco, então ele também tem um rendimento bom. Esse aqui, a maioria está acostumada a trabalhar para fazer tapetes, mas também serve para fazer esses cachepôs. Fiz essa versão mini, tá? Não sei como é que ele ficaria estruturado para um maior. Tem que fazer essa experiência, mas às vezes dá para trabalhar com 2 ou 3 cores e fazer o fio conduzido, que daí ele fica mais estruturado. São sugestões que eu tô trazendo para vocês. Esse daqui é outro. O outro que eu trabalhei foi o Barroco Max Color, o cru. Esse rolão aqui. Ficou muito fofo também, ficou uma peça bem clean. Esse aqui eu trabalhei só pegando o fio atrás, ele já dá um efeito diferente. Não trabalhei só com ponto alto, normal. Fiz 3 carreiras também. Super macio, né? A maioria também já conhece, mas também fica uma peça bem legal. Todos eles podem ser vestidos, né? O vasinho pode ser vestido por esses cachepôs. Eu acho assim que ele fica muito simpático. 2, 3 numa mesinha de centro, numa mesinha de lateral, você já tem um belo arranjo. Rápido, são peças que vocês vão ver, a gente faz em 10, 15 minutos, está pronta, tá? Depois eu trabalhei com o Amigo Love. O Amigo Love é o irmão primo lá do amigurumi, que todas também trabalhamos, quem faz amigurumi tem em casa. Ele é um pouquinho mais grosso do que amigurumi. Trabalhei também fazendo 3 carreiras aqui embaixo para dar a largura. Só que eu precisei subir 4. Ele tem um rendimento um pouco menor, perto dos outros, decorrente da espessura do fio. Mas também fica super estruturado. Gostei muito do efeito, poderia trabalhar com outras cores. A ideia é trazer a sugestão para vocês. Faça umas experiências em casa, é bem divertido trabalhar assim. O outro que eu fiz, que eu trouxe aqui, e tem o nosso bom e velho fio de malha, né? Esse aqui é até uma peça bem antiga que eu ganhei de uma aluna, que serve aqui na minha mesa para eu usar as minhas agulhas dentro. Trabalhado com ponto centrado, não é a mesma receita, mas lembra, tá? Ela tá sujinho aqui. Então, bem conhecido também. Aqui eu trabalhei com outra receita também com fio de malha, mas ele também fica bem estruturado. Esse aqui dá para fazer cestos bem maiores, né? A maioria trabalha com esse fio. O rendimento dele é bem melhor, tá? E teve 2 que o resultado ficaria bonito, mas eles foram muito cansativos para trabalhar. Que foi o rabo de rato, é esse fio
Não, até não tenho a composição dele aqui, mas ele é conhecido como rabo de rato. Não sei se na sua região é outro nome. Ele é um fio bem brilhoso. Ele daria um efeito bem bonito, tá? Ele é bem estruturado. Só que eu achei ele muito ruim para trabalhar. Ele é muito rígido, ele não cede, ele é pesado, ele não desliza. Então eu nem continuei esse trabalho, tá? Eu achei que não vale a pena o esforço para um resultado que em outros mais fáceis a gente consegue fazer. Então, é a minha opinião, tá? Não gostei de trabalhar com ele. Claro, ele não foi feito para isso, tá? Mas como estava dentro das minhas experiências e eu tinha esse material em casa, resolvi usar. E o último que eu fiz foi com o rami. Eu tenho aquele rami, o natural mesmo. Ele é um fio bem seco. Ele é só fibra natural. Ele também fica um trabalho muito bonito, bem rústico. Ele dá uma estrutura bem legal para a peça. Só que também foi outro que eu não continuei. Acho que não vale a pena o esforço. Ele machuca a mão quando a gente está trabalhando. É a minha opinião, tá? Não deu certo. Ele corta os dedos, assim, por ser esse tipo de material, né? Então, ele não desliza, ele é muito seco. Ele não foi feito. Tem gente, já vi muita gente trabalhar com esse, mas hoje no mercado já tem misturas de algodão com rami que dá esse mesmo efeito próprio para o crochê e para o tricô, tá? Lembrando que são minhas opiniões, tá? Então, não levem assim como regra, tá? Mas é que eu quis trazer essas ideias novas e mostrar que é possível de fazer crochê com qualquer fio que a gente tem em casa, então, que tiver à disposição, certo? Agora eu vou mostrar com vocês o cachepô, como é que vamos fazer esse cachepô, tá? Só um momentinho que eu vou organizar aqui a bancada e já retorno pra gente crochetar juntos. Devidamente organizado, vamos começar pela base do nosso cachepô. Faremos um anel mágico. Vou começar aquele primeiro pontinho, que a gente não conta como ponto, e vou subir 2 correntinhas. 1, 2. E dentro desse anel mágico eu vou fazer 11 pontos altos. Na verdade eu preciso de 12 no total, mas eu já conto essa daqui como primeiro ponto. Então, o ponto alto, a gente laça o fio, insere no anel, fica com 3, tira 2 e mais 2. Novamente, vou fazer 11 vezes esse processo aqui para fazer a nossa primeira carreira. 3, 10 e 11. Dez e 11. Já posso puxar esse fiozinho para fechar o nosso anel. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui na nossa última correntinha que a gente subiu. Tá pronta a nossa primeira carreira. Ele ficou com 12 pontos, lembrando que a gente vai contar aquelas 2 correntes que a gente subiu como o primeiro ponto. Vou subir novamente 2 correntes e fazer um aumento em cada ponto. Essa primeira corrente a gente já conta como primeiro ponto. Então, aqui nesse primeiro vãozinho, a gente vai inserir a agulha e fazer o primeiro aumento. Tenho 2 pontos. E vou repetir isso até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Sempre 2 pontos altos,
dentro de cada ponto de base. Esse aqui é o Amigurumi Maxi, ele é um fio bem legal de trabalhar, ele rende bastante, eu gosto muito de fazer bolsas, essa estrutura do cachepô ele ficou bem legal também. Até fiz aqui um cachepô maior, com mais carreiras, a base dele maior, tá? Esse aqui é para aqueles vasos médios. Então, vou fechar 24 pontos. Eu vou adiantar e já retorno para mostrar como é que a gente vai fazer o ponto haste, aquele ponto que fica com o ângulo de 45. A gente sobe com o ângulo de 45 aqui. 21 e 22. E nosso último aumento. 23 e 24. Vou fechar a carreira com ponto baixíssimo, pegando a nossa alcinha da correntinha aqui. E essa aqui é a base. Se você for trabalhar com fio um pouquinho mais fino, você vai precisar de 3 carreiras. Então, você vai subir novamente mais 2 correntes e fazer aquele aumento, um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento, que daí nós totalizamos 30 e... deixa eu ver de cabeça aqui, 36 pontos vai ficar o total, se você trabalhar com um fio mais fino. Se você quiser aumentar o seu cachepô, você vai fazendo aquela aumento sequencial, né? Que aqui a gente tem 12, 24, 36, 48 e assim por diante. Como esse que eu vou ensinar vai ficar com essa base aqui, nós vamos iniciar agora o ponto haste, que é esse que fica com o ângulo de 45 graus, ó. Podem ver que ele fica retinho. Geralmente a gente trabalha pegando só a alcinha de trás, mas ele não dá esse ângulo bem certinho. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou subir 2 correntes, vou laçar o fio, e vou inserir entre a haste, aqui entre um ponto e o outro. Vou inserir a agulha por trás, vou para o próximo ponto e laço o fio. Faço esse movimento. Ó, e as duas, o ponto ele fica aqui para fora. A gente está pegando entre os 2 pontos, por isso chama ponto de haste. Ele fica bem certinho. Vou repetir para vocês entenderem. Laço o fio, insiro no próximo ponto, por dentro, entre os 2 pontos, pego próximo, laço o fio e tiro normalmente. Ele fica com esse detalhe, o ponto ele fica inteirinho aqui nessa beirada. Vou repetir essa sequência até terminar a carreira. Vou fazer mais uma vez. E vai ficando bem certinho. 23. E o último ponto, 24. Fecho com o ponto baixíssimo, aqui na última correntinha do início. E novamente vou subir 2 correntes, 1, 2. Esse modelinho aqui, eu trabalhei pegando só a alça de trás. A gente laça o fio e só vou pegar essa alcinha de dentro aqui, ó. Daí ele dá esse efeito esse pontinho aqui fica aparecendo. Eu vou repetir essa sequência mais 2 vezes. Essa carreira que eu tô fazendo e mais uma. Ela vai totalizar 3 carreiras. Com essa primeira que a gente tá subindo. Mas ela já vai ficando estruturada, olha. Tá? Ela é bem maleável, tá? Não é nenhum por a gente estar utilizando fio. Tem gente que usa endurecedor de crochê, tem gente que usa termolina. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar. Eu acho que perde
essa textura gostosa que o crochê nos oferece, tá? A outra fica com aquela textura seca da cola, do endurecedor. Mas é a minha opinião. Eu vou finalizar essas duas carreiras e já retorno terminando aqui os últimos pontos. Fecho com o ponto baixíssimo. Então, essa última carreira eu gosto de fazer com o ponto baixíssimo, só cuida para não fazer ele muito apertado, porque a tendência dele é encolher, tá? A gente só quer que ele não deixe ceder a boca aqui do cachepô, mas também não pode ficar fechando, né? Ele dá a estrutura para deixar ele retinho aqui, tá? Eu vou fechar isso aqui e já retorno para mostrar essa segunda opção, que a gente pode fazer aqueles cachepôs para enfeitar a parede, que também fica um mimo. Só um minutinho. Finalizado toda a volta com ponto baixíssimo. Essa aqui é a versão de mesa, tá? Que nem essa daqui. Finaliza aqui e arremata o fio. Mas eu ainda quero ensinar para vocês como fazer essa alcinha para a gente usar ele na parede. Eu vou subir 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volto lá na minha base, fecho com ponto, ó, no mesmo local que eu saí, faço um ponto baixíssimo para fixar. E agora eu venho com pontos baixos, pegando toda a minha volta aqui. Ó, eu não pego só a alcinha, eu faço o ponto mesmo. Serão 12 pontos baixos aqui. 1, 2, e já vou acertando ele em cima da correntinha. 3, 4, ó, já vou puxando ele para ele ficar bem bonito. 5, 6, 7, 8, 9. Se você não puxar, ele não vai caber aqui, então sempre dê um puxãozinho para ele ficar bem fixo, bem assentado aqui, tá? 9, 10, 11 e 12. Aqui a gente pode agora cortar o fio. Corta o fio mais comprido. Puxa aqui por dentro, para encerrar. E faço algumas voltas em redor do início aqui da alça, para dar esse efeito aqui, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Acho que assim já ficou legal. Agora, com uma agulha de tapeceiro, nós vamos esconder esse fio aqui para dar o arremate. Ó, eu venho aqui por cima, puxo bem esse fio, venho aqui por cima, passo no meio do que a gente enrolou. Dessa forma. Dou um nozinho aqui embaixo, para ele não abrir. Ele vai sumir também. E arremato esse fio por meio da trama, tá? Como a gente costuma fazer nas peças. Sumir com essa ponta. O fio que a gente iniciou também, puxo bem e arremato, tá?
ele ficar limpo. E temos mais um cachepô prontinho. Só colocar suas suculentas, ou cactos, ou mini florzinhas, a seu critério, e pendurar na parede. E por hoje é isto. Não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar. Te espero na próxima quarta-feira, às 20 horas, com novas receitas e dicas. Beijos!